ao Sala de Visitas. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o Rubem Pignatari, que é gestor cultural e vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e um panorama aqui atual da cultura, né, Rubem? Bem-vindo ao nosso programa. Tá, muito obrigado, Elza. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição de você. Maravilha. Aí a gente que agradece, que é um prazer ter você aqui para falar um pouquinho sobre um assunto tão debatido nos últimos tempos, mas com tão pouco investimento, né, Rubem? A gente vai detalhar isso já já. Mas antes, Rubem, não tem como não falar o Rubem Pignatari quando se fala da história da cultura de Osasco e região, não tem como citar o seu nome, né? Você foi e ainda é uma das figuras aí de destaque ativas na liderança cultural aqui de Osasco, e eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua pessoa. A gente sabe que o seu sobrenome é conhecido aí pelas atuações de outras pessoas, inclusive, como é o exemplo do poeta e ator Décio Pignatari, a escritora Helena Pignatari. Eles estão próximos da sua árvore genealógica? São primos em segundo grau. Ah, é? Que bacana. Sim. Muito legal. Agora, o que pode ter acontecido aí para que essa família tenha tido tanto contato com a cultura e formando importantes artistas, você como um deles, Rubem? Difícil explicar, Elza. Eu acho que foi acidente de percurso. Jura? Né? Não sei, talvez lá atrás, há algumas centenas de anos, o anarquismo italiano deve ter impregnado a alma dos Pignatari e uns 3 ou 4, talvez um pouco mais, um pouco menos, saltaram para o outro lado e encontraram a arte. Que bacana. E que bom para a gente, né? Que bom para nós. Na sua carreira, Rubem, você atuou em diversos filmes, peças teatrais, né? Em Osasco eu vou citar 3 projetos que você trabalhou intensamente e eu queria que você comentasse cada um deles. Claro, eles não estão na ordem de trabalho, mas teve o Grupo Teatral Imaculada Conceição, o Grupo Núcleo Expressão e o Teatro Independente de Osasco. Fala um pouquinho para mim de como foi a tua atuação em cada um desses projetos. Tá, eu nasci em Carapicuíba e me criaram até a idade adulta, e aos 21 anos eu saí de Carapicuíba sem horizonte algum, tendo uma palpitação na alma de que eu deveria fazer cinema. Eu queria fazer cinema na época, em função da frequência que tivemos no Cine Lunar de Carapicuíba. Eu frequentei ali praticamente na década de 50, ia ao cinema todos os dias, bom, enfim. E eu me deparei, quer dizer, tinha tido uma informação de que ali na Igreja de Imaculada Conceição, isso em 1965, tinha ali, depois da missa das 7 horas da noite, no fundo da igreja, num salão ótimo que tinha lá, tinha um palco, havia um movimento ali de teatro amador e um movimento musical. Então eu peguei coragem com 21 anos de idade e um domingo eu vim até a Igreja de Imaculada Conceição e me deparei com aquele encanto, quer dizer, peças amadoras acontecendo no palco, shows musicais, e aquilo me encantou de tal forma que eu pedi para fazer parte. Lembro para quem eu pedi, para o Inácio Gurgel, que era Você se convidou a participar. Sim, eu não iria sair dali sem conversar, né? O que foi prontamente aceito. Então, a partir daí, eu passei a frequentar aquele grupo da Imaculada Conceição, que tinha o Inácio Gurgel, depois veio o Ricardo Dias, tinha a Amália Laranjeira, já tinha a Mercedes de Souza, tinha o Tadeu Piedade, e outros nomes que eu não estou lembrando, o Américo Silveira, cuidando de música, e por ali eu fiquei ali, na verdade, atuando durante 2 anos, né? Participei de uma ou outra peça amadora de produção da época, aqueles dramalhões circenses, e aqui foi uma porta, foi um portal que se abriu para mim, né? E aí aconteceu um fato que mudou a minha vida, assim, na carreira, e mudou como pessoa também, né? A arte, ela reserva esses princípios se você tiver vontade e ficar alerta, né? Me lembro que em 1965, o Tuca tinha montado Morte e Vida Severina, que foi um estrondo de sucesso no mundo todo. A última apresentação do espetáculo foi num domingo, e nós nos reunimos ali no grupo da Imaculada Conceição e fomos mais ou menos entre 15 e 20 pessoas assistir à última apresentação.
Fato é, aquilo mudou a minha vida. Eu não entendi absolutamente nada do que falavam no palco, né? A poesia do João Cabral e tal. Mas a estética do espetáculo, aquilo me transportou para um universo espetacular, né? Voltamos para casa no domingo e na segunda-feira, não mais do que isso, eu me propus a sentar e escrever pela primeira vez uma peça de teatro. E escrevi, inspirada no Morte e Vida Severina, mas com uma temática um pouquinho diferente, né? E reencenamos a peça Rede Seca e Fome, dei para o Ricardo musical, o Ricardo fez músicas maravilhosas, produzimos o espetáculo na igreja, estreamos, e a peça praticamente ela rompeu com os valores da produção de linguagem que até então vinha sendo utilizada lá na igreja. A peça ganhou ares, ganhou pernas, fizemos várias apresentações em Osasco, fomos para Guaxupé, para Muzambinho, Minas Gerais. Em Guaxupé tivemos um problema, já com 2 anos de peça. Uma senhora levantou no meio da primeira sessão e se voltou contra aquilo que estava sendo mostrado no palco. A peça era contundente mesmo, né? Falava de miséria, da fome, da ditadura, enfim. E essa senhora disse que o que estávamos tentando mostrar, ou mostrando, era mentira, nada disso acontecia no Norte e Nordeste, lá não tinha fome, não tinha sede, não tinha morte e tal, tal, tal. E eram 2 sessões, ela se manifestou na primeira. No intervalo, ficamos sabendo que ela era simplesmente, ou nada mais, nada menos, do que a esposa do coronel Lepiani, comandante de Quitaúna. Bom, já sabíamos que quando retornássemos iríamos ter problemas. E tivemos, fomos chamados ao quartel aqui de Quitaúna, nos agrediram verbalmente lá, nos impuseram condições. A primeira delas era parar com a peça, porque senão iríamos ter mais dificuldades. Paramos. Depois de 2 anos, fui para São Paulo, iniciei uma carreira profissional, fiz curso, comecei um processo lá. E aí, quer dizer, isso, o Rede Seca e Fome já dentro do grupo teatral TIO, Teatro Independente Osasco. A gente se desvinculou da igreja para ter vida própria, né? Quando terminou isso, eu fui para São Paulo e um belo dia, um belo sábado à noite, eu estou no Teatro de Arena, representando o ciclo de Justiça Caucasiano, que tinha Vic Militello, direção do Arutim, Cláudia de Castro, tinha um elenco maravilhoso, Cristina Pereira, Lisa Vieira, né? Eu estou exatamente no meio da arena representante, olhando e me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Ato contínuo. Esperei terminar a temporada, foram 6 meses, um bom sucesso, voltei para a cidade, fui à casa do Ricardo e disse, Ricardo, nós precisamos, Ricardo Dias, precisamos retomar a nossa atividade aqui. Foi quando deu início, o Ricardo topou, lançamos um primeiro curso de teatro na cidade que originou um núcleo expressão que fez uma história extraordinária na popularização do teatro. Mas, resumidamente, foi isso que aconteceu. Bacana. História muito, muito interessante. Agora, sair daqui para ir... A peça chegou aí para Minas Gerais. Foi Minas Gerais, fomos convidados. Nós fizemos várias apresentações aqui na cidade, inclusive apoiadas pelo Guaçu, prefeito, né? A gente não cobrava ingresso. Sim. O objetivo era a arte, mas não a arte pela arte. Era discutir uma situação de fome, de miséria, de exploração do homem pelo homem, e, ao mesmo tempo, tentar trazer uma consciência às pessoas simples do momento político que estávamos vivendo no país, que era a ditadura. Claro. Né? Agora, Rubens, se me permite chamar de você. Claro, por favor. Você falou sobre o Guaçupiteri, e no governo Guaçupiteri, em Osasco, tinha o departamento de teatro na prefeitura, que é uma surpresa para nós mais jovens, né, no qual você foi um dos responsáveis. Como é que foi essa experiência e como que era ter na prefeitura um departamento de teatro? E era de teatro mesmo, não era cultura, voltado para como tem setor, hoje que você tem. Entendi, mas era de teatro mesmo. Sim, setor de artes cênicas. E isso aconteceu na primeira montagem que nós fizemos com o Núcleo de Expressão. Então, por que nós fizemos uma montagem desse naipe?
Nós entendíamos que em 68, quando fomos impedidos de trabalhar o teatro na cidade pelos militares, e estávamos iniciando um novo processo com o núcleo de expressão, nós tínhamos ali 140 alunos, 147 na verdade, e precisávamos montar alguma coisa rapidamente para chamar a atenção não só da cidade, do estado e do país, se fosse possível. Então criamos um espetáculo chamado Um Homem Chamado Jesus, que foi feito na Praça de Osasco aqui, que teve uma repercussão internacional. Muito bem, então pegamos ali uma defesa, né? A partir do momento que terminou o Homem Chamado Jesus, que foram 4 dias de encenação no Largo de Osasco, começava no sábado, 2 horas da tarde, parava às 18, continuava no domingo, e depois no outro final de semana, uma espécie de novelinha em 4 etapas, né? No último dia tinha 10 mil pessoas aproximadamente lá no Largo de Osasco, e isso considerando 1972, a cidade tinha 300 e poucos mil habitantes. Né? A partir daí, pela repercussão do trabalho e pela qualidade do trabalho, o prefeito pediu para a gente conversar com ele, o Guaçu, e o Ricardo e eu fomos, e ele nos disse textualmente o seguinte: olha, eu quero vocês dois aqui dentro para nos ajudar a desenvolver a arte, o teatro dentro do setor que ainda está para ser criado, vinculado à Secretaria de Educação. Tinha o Departamento de Cultura e ele pediu para que nós criássemos o setor de teatro e aceitamos prontamente. E me lembro que ele disse o seguinte no final: olha, eu tenho tantos vagabundos trabalhando aqui dentro, mais 2 não vai me fazer falta. Né? E fomos, Ricardo e eu, e organizamos o fundamento do setor de artes cênicas. Trabalhamos ali durante muito tempo e hoje é um setor muito importante para a iniciação teatral da cidade. Que legal, muito bom. Eu queria que você falou aí de alguns nomes importantes aí na cultura, Ricardo Dias e outros nomes, né? Nessa época teve alguém de peso que ajudou vocês, fora o Ricardo Dias e outros? Alguém bem importante na cultura? Então, na década de 70, eu chamo de a época de ouro da cultura da cidade, onde muito se criou, tanto nas artes plásticas, o Joel de Godoy. O Joel de Godoy foi o primeiro a organizar uma escola de artes plásticas na cidade, que o Guaçu acabou entendendo que deveria também levar para dentro da Secretaria da Educação, do Departamento de Cultura. Ele levou o Joel de Godoy, o Valdomiro de Deus, artistas plásticos, músicos, Afrano de Moura Leite, o Wilson Marçom de Souza. Nós tínhamos ainda 3 ou 4 nomes importantes. O Eduardo Rodrigues, que está aí hoje ainda trabalhando vivamente com literatura, né? Nós tivemos Ragnello Blasques da Silva, que era um fomentador de ideias, de filosofia dentro da arte. Ele não era propriamente um artista. Tocava cavaquinho, mas a importância dele foi na fundamentação de articular a cabeça dessa juventude, que éramos nós, para fazer uma arte séria, né? Américo Silveira, talvez o melhor arranjador de música popular que tivemos aqui na cidade, né? Espetacular. São muitos outros nomes que eu não estou me lembrando agora, mas não tivesse tido o relacionamento e a ajuda dessas pessoas, mesmo que tenha sido em inspiração, nós não teríamos seguido muito adiante. Caramba, muito bom, muito bom. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Sala de Visitas. Até já. Todo mundo sabe tirar selfies, mas agora vai poder tirar uma selfie que salva e transformar sua foto em doação para o GRAAC. O primeiro passo é abrir o Insta GRAAC e fotografar um cupom fiscal emitido no estado de São Paulo. Vale da academia, de loja, de restaurante, só não vale colocar seu CPF nele. O app vai ler as informações do cupom e enviar tudo para o GRAAC registrado no programa Nota Fiscal Paulista. Depois é só tirar uma selfie. Capriche na pose. Pronto, sua doação foi feita e o app monta sua selfie que salva para você divulgar nas redes sociais e ajudar a espalhar ainda mais esse novo jeito de doar para o Hospital do GRAAC. Para ter uma alimentação saudável, é necessário combinar uma variedade e quantidade de alimentos.
É importante que em cada refeição sejam consumidos verduras e legumes e pelo menos uma fruta durante o dia. A ingestão de cereais e fibras ajudando o funcionamento do intestino. Já leite e seus derivados, carnes, peixes, fornecem proteína, cálcio, vitaminas. Evite frituras, doces, para manter uma boa alimentação. Sala de Visitas está de volta, a gente está aqui com o Rubem Pinhatari, falando sobre a cultura e trazendo aí um panorama da nossa cidade, né, Rubem? Rubem, agora conta para mim como é que você se expressou durante o período da ditadura. A gente sabe que os artistas realmente se mobilizaram pelos ideais de liberdade, de justiça, né? Como é que foi esse período para você? Morte e Vida Severina nos deu a consciência. Devagarinho fomos tendo essa consciência da importância do artista estar engajado no processo político, mas um processo com liberdade para você buscar aquilo que possa ser de interesse geral da população, né? Então, eu comecei praticamente a ter essa consciência e, a partir daí, todos os meus trabalhos, seja ele de ator, ou diretor, ou produtor, ou escritor, escrevendo peças, shows, eu sempre tive uma tendência natural de combater a injustiça social, né? E os regimes totalitários. Então, quando fala, para mim, a palavra ditadura militar, me dá um calafrio que vem do dedão do pé, vai até o último fiozinho de cabelo que ainda resta. Quer dizer, regime ditatorial, não mais, nunca mais. Nós sofremos muito na década de 70, principalmente, já tínhamos sofrido em 68, quando fomos convidados a parar com a peça. E em 70, além da instalação do Núcleo de Expressão, através do curso, nós resolvemos instalar um teatro na cidade. A região oeste da Grande São Paulo todinha não tinha uma sala de espetáculo. E nós instalamos um teatro, que foi o Teatro Expressão, no centro de Osasco, na rua Minas Boganzian 137, rodeado de quartéis militares em Presidente Altino, em Quitaúna e Barueri. Muito bem. Só que nós sabíamos que viria chumbo. Então, nos preparamos. A primeira coisa que fizemos para instalar esse teatro, alugamos um terreno, íamos levantar ali uma estrutura metálica para depois colocar telhas e tal. O que nós fizemos, Ricardo e eu? Fomos até Quitaúna, conversar com não mais o coronel Lepiana, mas era o coronel Paulo, o comandante, marcamos uma audiência com ele para expor os nossos sonhos. Ele nos recebeu maravilhosamente bem, muito bem. Ali na casa dele, em frente ao quartel de Quitaúna, um homem culto, não tinha nada a ver com a ditadura, mas com certeza não tinha. E ele disse, olha, é importante o desenvolvimento da cultura, das artes em qualquer região, principalmente aqui na cidade. Vocês podem fazer, não precisavam nem ter vindo aqui, vão e cuidem de suas vidas. Tá legal. Aí agradecemos, fomos embora. Numa oportunidade, o teatro já estava sendo edificado, estávamos eu, o Ricardo, o pedreiro, os marceneiros trabalhando num sábado à tarde, quando para um caminhão do Exército ali na rua Minas Boganzian e descem 4 soldados.
quem é o seu Rubem Pignatari? Seu Ricardo Dias. Falei, Ricardo, dançamos. Falei, sou eu, o Rubens, ele é o Ricardo. Ah, muito prazer, fulano, muito prazer, fulano. Então, nós estamos com um caminhão aí, o Coronel Paulo pediu para a gente fazer o descarregamento dele aqui, aí tem blocos, cimento, areia, tem tijolos, tem um pouco de madeira. Ele disse que a contribuição dele para a construção do teatro. Meu Deus! Então, aquilo nos levou às nuvens, mas assim mesmo meio desconfiados. Uai, o que está vendo, né? Estou acreditando. Mas ele contribuiu na inauguração do teatro, alguns meses depois, fizemos questão de levar um convite para ele, para a mulher dele, vieram, antes da peça, citamos a presença deles e ali fomos embora. Mas nunca perdemos a consciência de que o nosso trabalho não era um trabalho voltado para a elite, claro. Não seria um trabalho voltado para carreira individual simplesmente, era um trabalho para levar uma consciência à população da cidade de Osasco e, acima de tudo, trabalhar a juventude e as pessoas que vinham dos bairros para poder ver pela primeira vez teatro. E o sucesso foi enorme. O Núcleo Expressão atingiu, só aqui na cidade, não da cidade em si, atingiu no teatro 345 mil pessoas. A população da cidade era 350 mil. Então, nós trouxemos gente aí de Carapicuíba, Jandira, Itapevi, etc. E, tal, né? E como viajou muito, atingiu cerca de 1 milhão de pessoas. Nossa, Rubem, que espectador, um trabalho espetacular. Gratificante. Muito. Que bom. Que bom. Agora, explica para a gente o que faz um gestor cultural, quais são as atuações aí como gestor? Eu acredito que gestor cultural hoje no Brasil não consegue fazer muita coisa porque não tem emprego, né? Então, pelo fato de não se achar uma atividade remunerada, né, o gestor acaba se tornando um agitador cultural, né? Então, o que nós fazemos? Procuramos conversar com os artistas, com a população, procuramos tentar levantar um modelo de gestão cultural no município e tentar buscar os políticos que vão ganhar uma eleição para aceitar discutir esse projeto. Claro. E tocar o barco assim, porque não há emprego para o gestor cultural. O gestor tem que se virar com as próprias forças, se virar com projetos de televisão, de cinema, de teatro, de música e meter os peitos. É assim que funciona. E tocando a vida, né, Isso. Rubem? Agora, Rubem, eu sei que você tem aí duras críticas mais construtivas com relação ao teatro infantil contemporâneo. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você vê de errado nesse segmento, Rubem? É um dos segmentos, né? Então, nós entendemos assim, vamos analisar friamente, né? Você tem uma geração infantil, né? Vamos considerar que pode ir a um teatro e pelo menos entender cores e imagens, né? Dos 3 anos até os 10, 12 anos, né? Essa população infantil é talvez a mais importante faixa etária que você tem num país, porque ela ainda está para ser formada, não é isso? Sim, então você vai formar ali o cidadão, poderá estar formando o artista, poderá estar formando o político que vai tomar conta do país amanhã, enfim. Agora, o que se vê na produção teatral, televisão e até cinema são produtos que vêm absolutamente para deixar a criança cada vez menos inteligente e de consumo rápido, né? Então você pega os filmes no cinema americanos, acima de tudo, não só americanos, mas que vêm com aquela força de imposição para mostrar os valores que interessam a eles. Os nossos valores vão ficando cada vez mais soterrados, né? O teatro infantil também não tem uma preocupação de cuidar da estética, do conteúdo, é um teatro débil, é uma espécie de auditório em cima do palco, se manifestando junto com a plateia, subestimando a capacidade da criança de ler, de entender, de analisar e de criticar. Isso é muito grave. E isso faz parte do que eu chamo de a indústria do entretenimento, Sim. que é essa indústria que nos é imposta pelos meios de comunicação de massa, não é? Então, a televisão, por exemplo, ela não permite você pensar. Ela te dá o produto pronto, você mastiga, quando muito, e engole.
E no dia seguinte, você vai continuar sendo uma pessoa com a inteligência ainda a desenvolver, com o espírito crítico ainda a desenvolver, porque a televisão não permite isso em todos os seus preceitos de produção voltado para a população. Muito raramente tem aí um ou outro canal que você sintoniza e você vê um trabalho com conteúdo, com decência. E o interessante, é um produto esteticamente perfeito, né? Você vê aí as novelas, você veja os programas de auditório, tem um cenário lindo, uma iluminação linda, uma direção linda, atores bonitos, atrizes bonitas, pro mal. Os papais têm que tomar muito cuidado com isso. Leve seu filho ao bom teatro, ao bom cinema, traga o bom filme para ele ver em casa. Não permita que a televisão torne a infância brasileira uma espécie de trituração de bagaço e jogar no lixo, porque é o que vai acontecer se já não estiver acontecendo. Com certeza. Essa é a sua sugestão com relação à maneira que a gente tem de criar um filtro com relação a essas porcarias de cultura de massa? Não tenha dúvida disso. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 netos, né? São infantis. E eu vejo já a partir dos meus netos. Os pais hoje têm que trabalhar. Papai tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar. Os netos têm um acesso indiscriminado a computador e principalmente a celular. Isso é um crime que está se cometendo ao filho, ao neto, à criança. É preciso tomar cuidado com isso, porque ali eles estão obtendo um mundo virtual que não reflete o mundo real. Quando eles acordarem para o mundo real, perderam o tempo de formação para entender esse mundo real. Então vai haver um retardamento no amadurecimento. Imagino eu. É muito delicado, é muito perigoso isso. É verdade. Agora, de uma forma geral, a gente voltando aí para a questão dos municípios, né? Eles têm, os governos eles têm investido cada vez menos no quesito cultura, ou pelo menos não investem o quanto deveriam, né, Rubi? A gente vê aí um percentual pequeno que vai para a cultura. E com toda a sua vivência, o que pode ser feito para a gente criar aí trabalhos de valorização cultural a partir de políticas públicas? Então, o artista, assim como em vários outros setores da sociedade brasileira, é muito individualista, né, pela própria profissão. Ele gosta do exibicionismo, do individualismo e tal. O que é necessário é criar o coletivo, o pensamento coletivo, formatar o planejamento coletivo, inserir num contexto de discussão com a política a proposta coletiva. Qual é essa proposta? Então, vou citar um pequeno exemplo. Sim. Nós estamos em vias de ter eleições municipais no Brasil inteiro, não é? Agora é o momento de se ter grupos procurando candidatos que queiram discutir uma gestão cultural. Né? Porque o que acontece com as secretarias de cultura, praticamente de todos os municípios, deve ter um ou outro, talvez isolado, que não, mas em todos os municípios ocorre o quê? O prefeito ganha uma eleição, ou tem uma secretaria de cultura, ou tem um departamento de cultura, não importa. O prefeito já se comprometeu em distribuir as secretarias até mesmo antes de uma eleição. Ele senta no trono e vai distribuindo secretarias, aleatoriamente, né? Aí, quer dizer, tem lá 30, 20, 8 partidos que apoiaram esse candidato que ganhou. Aí chega alguém reclamando, o presidente do partido, olha, e para nós nada? Deixa eu dar uma olhada. Olha, sobrou a cultura, você quer a cultura? Não tem mais nada, né? Então dá cultura. Pronto, começa aí. Aí o que acontece na cultura? Vai o presidente de um partido que não tem perfil, que não é artista, que não tem conhecimento de gestão pública de cultura e tal. E isso não basta. Ele vai e leva todos os componentes do partido. Então você vai ter uma Secretaria da Cultura onde não há técnicos. Parou a Secretaria da Cultura. Isso acontece em Osasco nos últimos 30 anos. Né? São todas pessoas amigas que assumiram a cultura, mas, enfim, com esse perfil. Qual? Nenhum. Não há um perfil para fazer gestão cultural. Ninguém. Né? Nós temos que ter uma revolução na Secretaria da Cultura. Vamos falar um pouco de Osasco. Teremos que revolucionar esse processo. Eu diria o seguinte, fechar entre aspas, por 90 dias, mudar toda a estrutura da Secretaria da Cultura,
acometê-la de uma equipe técnica absolutamente competente com um projeto de trabalho para 4 a 5 anos. E o orçamento pífio, que se vai para a cultura, de 0,05%, né? Nosso orçamento permitiria, em 2 anos, elevar isso a 2%. Com 2%, uma gestão técnica competente e um prefeito tendo um olhar para a cultura, esse prefeito, com certeza, vai se imortalizar pelo trabalho que a cultura fará no município. Ou seja, menos política e mais gestão, né? Bom, Rubem, infelizmente a gente já terminou. Tem muita coisa para falar. Que bom nada, Rubem. Que bom que acabou. Para a gente é ruim, a gente queria que você falasse muito mais, mas a gente vai ter oportunidade. Você quer deixar um agradecimento para alguém, Rubem? Olha, agradecer a produção do programa que faz esses convites, e é sempre bom a gente poder ter um microfone, uma imagem, para poder defender a cultura, né? Agradecer a você, uma excelente entrevistadora, te acompanho pela TV Câmara há muito tempo, né? Agradecer a Câmara, claro, porque ela tem a TV Câmara que tem uma preocupação de discutir vários assuntos que não seja somente a política interna de Câmara de Vereadores, então vocês têm vários assuntos que são abordados, né? O agradecimento fica aí, e vamos tocar, e espero que as pessoas que nos estejam assistindo, que vão assistir e ouvir, se conscientize de que cultura é importante, mas também tem o seguinte, não confundir cultura com arte, né? Cultura é tudo, arte é uma coisa bem específica. Com certeza. Muito obrigado. Rubem, obrigada e a gente fica muito feliz aí com a tua visita, e a gente vai te chamar outras vezes para a gente discutir mais aí sobre cultura, sobre arte e outros assuntos. Obrigada. Enquanto vivo, estaria à disposição. Obrigado. Tá joia. Obrigada. Bom, Sala de Visitas fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação e visite o nosso site. Obrigada.